Vamos lá, primeiro ano agora? Eu vou fazer a leitura dos exercícios com vocês. E aí vocês vão respondendo e depois a gente volta no Meet aí pra gente responder no geral. É da página 24, Hora do Estudo. O poema a seguir foi escrito pelo português Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta português, tá? E esse poeta, ele teve assim, 3 heterônimos, como se fosse uma espécie de apelidos. Vamos ver um poema dele chamado Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. É lindo esse poema, né? Letra A. Explique com suas palavras a definição de poeta presente na primeira estrofe, quando ele diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? Você vai colocar isso pessoal, você coloca com as suas palavras. Letra B. Na segunda estrofe é trabalhada a reação do leitor diante do poema. Que reação é essa, gente? Né? O que o leitor compartilha com esse poeta à medida que ele lê o texto? Né? Ele se iguala, ele sente a mesma dor que o poeta. Como que ele se coloca nessa posição aí? Letra C. Qual é a relação prevista no poema entre o poeta e o leitor? Que relação que pode ter entre eles? Mesmo que eles não se conheçam, pode existir uma relação à medida que eu leio, à medida que eu interprete o texto, à medida que eu sinto aquilo que o texto está trazendo. Então eu posso ter uma relação o que aí? Letra D. Qual é o tema do poema de Fernando Pessoa? Né? Lembrando bem que, lembra que eu falei com vocês que a palavra, ela é a ferramenta do poeta, né? Então qual é o tema? Número 2, questão do Enem. Dário vinha apressado, isso aqui é um conto, tá? Na verdade, uma crônica. É uma vela para Dario, nem é Dário, é Dario, uma vela para Dario. Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ele escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo de branco sugeriu que deveria sofrer de ataque. É uma história muito bacana, se vocês lerem, é curtinha, é uma crônica curta, né? É de Dalto Trevisan, e ele vai contar a história de um cara que sai de casa, né, com paletó, aliança de ouro no dedo, tal, e aí ele passa mal no meio do caminho, e aí várias coisas vão acontecendo com aquele corpo jogado ali. E é muito legal. Vamos lá. No texto, um acontecimento é narrado em linguagem literária. Linguagem literária, vocês sabem que é essa da imaginação humana. Esse mesmo fato, se relatado em versão jornalística, com características de notícia, seria identificado aonde? Qual das alternativas? Dá um pause na minha aula aí e leiam as questões e respondam, por favor. Depois a gente continua. Vamos lá, pessoal? Terminaram? Vamos lá, número 3. Texto 1. Chão de esmeralda. Me sinto pisando um chão de esmeralda. Esmeraldas, quando levo meu coração à mangueira sob uma chuva de rosas. Meu sangue jorra das veias e tinge um tapete para ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar soberba, garbosa. Minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa, ó abre alas para a mangueira passar. Né? É um texto aí de samba. Vamos lá no texto 2. Quando a escola de samba entra na Marquês de Sapucaí, a plateia delira. O coração dos componentes bate mais forte e o que vale é a emoção. Mas para que esse verdadeiro espetáculo entre em cena, por trás da cortina da fumaça dos fogos de artifício, existe um verdadeiro batalhão de alegria. São costureiras aderecistas, diretores de ala e de harmonia, pesquisador de enredo e uma infinidade de profissionais que garantem que tudo esteja perfeito na hora do desfile.
Ambos os textos exaltam o brilho, a beleza, a tradição e o compromisso dos dirigentes e de todos os componentes com a Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira. Uma das diferenças que se estabelece entre os textos é que aí vocês façam a leitura e marquem a alternativa correta. Pessoal, a número 4, vocês vão ler, eu vou dar 2 minutos para vocês lerem, vocês vão ler e nós vamos continuar na alternativa. Dá um pause aí no vídeo para vocês poderem ler. Vamos lá. Já leram, né? Deu tempo de ler. Vamos lá. A poesia aponta para um uso muito primário da linguagem, que parece anterior ao perfil de sua ocorrência nas conversas, nos jornais, nas aulas, conferências, discussões, discursos, ensaios ou telefonemas. A comparação entre a poesia e o uso das linguagens põe em destaque a seguinte característica do discurso poético. Qual é a característica do discurso poético que é revelado aqui dentro desse texto, né? Que você vai ler ali a questão da poesia, né? Ela revela revela-se como expressão subjetiva, manifesta-se na referência ao tempo, afasta-se das praticidades cotidianas, conjuga-se com necessidades concretas. Qual é essa alternativa? Número 5. Imagine que você terminou a leitura de 2 textos literários. Um deles é o conto Os Três Porquinhos, em que os animais conversam e têm comportamento parecido com o dos humanos. O outro, um romance que conta a história de um jovem que sobrevive a um acidente aéreo e consegue acionar o socorro, ativando sozinho um complexo sistema de navegação aérea, usando para isso apenas a bateria do seu celular. Considerando esses aspectos dos 2 enredos, explique a verossimilhança nesse texto. Lembrando vocês que a verossimilhança é aquilo que não é real, mas poderia ser. Tá bom, pessoal? Explique isso daí e depois a gente retoma. Número 6 é um texto chamado Ciência e Hollywood, né? Que eu já passei até um fragmento desse texto, Ciência e Hollywood, para vocês. Deem mais uma lida aí, 2 minutos de leitura. É o tempo suficiente para vocês lerem. Dê uma pausa aí e lê o texto. Acabaram de ler? Beleza, vamos lá. A oposição entre ciência e Hollywood, expressa no título do artigo de Glaser, corresponde a outra oposição bastante estudada no campo da literatura, que se refere entre o quê? Essa daí tá lá no exercício nosso, hein? Eu coloquei e nem tinha visto, mas tá no exercício, então vai ser fácil vocês responderem. Número 7. Leia o trecho da letra da canção a seguir, escrita por Djavan. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em ciclo para alimentar a matilha. O amor é como um raio, galopando em desafio. Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. E o coração de quem ama fica faltando um pedaço. Que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços. Lindo, né, gente? É uma canção linda, depois vocês ouvem. A definição de amor presente na primeira estrofe é feita com uma linguagem literária ou não literária, gente? Aí vocês vão ver, né? Se é uma canção, é uma composição, uma criação humana, ela é que tipo de linguagem? Aí justifica aí com as suas palavras, sem moleza. Letra B. Escolha uma das definições de amor presentes na letra da canção e interprete o seu sentido. Aí é bem pessoal, você vai escolher aquela que você quiser e traz a sua interpretação. Propõe uma definição para o amor nos mesmos moldes da canção. Como que você definiria o amor usando uma linguagem literária? Usa a sua imaginação, que eu sei que você é bom nisso. Vamos lá. Número 8. Do texto abaixo é possível concluir que o termo chatear foi usado. Não quero chatear você, quero chatear com você. Olha, qual alternativa dessas aí vocês acham que podemos concluir o termo chatear foi usado de que forma? Né? Com que sentido ele foi utilizado dentro dessa questão? Número 9. Você verificou que a literatura
escrita convive com manifestações da literatura oral. Isso é fato, né, gente? Começou tudo na oralidade e depois foi para a parte escrita. Hoje a gente ainda tem literatura oral, são os contadores de histórias, são as pessoas que ainda contam causos, né? São as pessoas que ainda fazem os repentes, né? Isso está muito vivo ainda nos dias de hoje. Ela não está distante da nossa realidade, a literatura oral. Pesquise sobre uma dessas manifestações e registre aqui um exemplo, né? Não pode esquecer também das cantigas de roda, do hip hop, dos trava-línguas que a gente trabalha também, né? Além de todos esses que a gente já falou. A número 10, vocês vão ler esse texto. Vou te dar 2 minutos para você ler esse texto. Dá um clique aí, para e dá uma lida no texto, por favor. Acabaram de ler? Vamos lá? O texto do escritor Rodrigo Lacerda sugere que, por meio da literatura, o leitor pode acompanhar perspectivas diferentes da própria. O trecho que explicita, né, que mostra para a gente o contato do leitor com perspectivas distantes é qual? Qual dessas aí? É a vida? São os livros? O que ela mostra para a gente aí? Marca a alternativa correta. Número 11. Érico Veríssimo relata em suas memórias um episódio da adolescência que teve influência significativa em sua carreira de escritor. Pessoal, 1 minutinho para vocês lerem esse textinho pequenininho. Vamos lá. Podemos continuar? Nesse texto, por meio de metáfora, lembrando que a metáfora são comparações subentendidas. Você compara uma coisa à outra, mas ela não te deixa muito claro. Você sabe que está havendo uma comparação, mas não usa, por exemplo, a expressão como, que é sinônimo de comparação. Então, vamos lá. Neste texto, por meio da metáfora da lâmpada que ilumina a escuridão, Érico Veríssimo define como uma das funções do escritor e, por extensão, da literatura, o quê? É fácil de responder, né? Marca aí e a gente já volta. Olha mais uma charge aí, ó. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Aí olha bem para a imagem. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos no contexto da ilustração. A frase proferida recorre a quê? Ó, gente, polissemia, quando uma mesma palavra tem vários significados. A ironia é um deboche. A homonímia é quando uma palavra ela pode ser parecida na escrita e diferente no som, ou pode ser igual no som e diferente na escrita, né? Deixa eu ver qual a outra que tem aqui que a gente já está terminando. É a personificação, quando eu trago características de seres animados, seres que têm vidas, e entrego a seres inanimados, seres que não têm vidas. Ou a antonímia, que é uma espécie de ideia contrária, né? Qual dessas alternativas aí, qual dessas aí é uma delas, tá batendo com essa rede social. Texto 1, lá do Enem. Dá uma lida no texto 1 e no texto 2. Tá? 1 minutinho para vocês lerem os 2 textos. Vamos lá, pessoal. Um texto pertencente ao patrimônio literário e cultural brasileiro é atualizável, na medida em que ele se refere a valores e situações de um povo. A atualidade da canção Onde Está a Honestidade, de Noel Rosa, evidencia-se por meio de quê, gente? Da ironia, da crítica, da maldade, do privilégio, da insistência. Isso aí também está bem claro, tá? 14. Abaixo você lerá definições dicionarizadas, de dicionário, não literárias, no sentido real, denotativo. Reescreva utilizando uma linguagem metafórica, né, uma linguagem mais figurada, comum na escrita literária. Tristeza, estado ou qualidade de quem está triste. Falta de alegria, abatimento. Que conceito você daria para tristeza? Tristeza é deixar de comer uma torta de chocolate. É uma definição mais poética, né, gente? Aí vocês vão ver. Sobre o medo, sobre o sonho, sobre a vida, são questões mais pessoais, vocês podem colocar aí. Número 15, para a gente encerrar, lá na página 30. O conceito de verossimilhança indica que um texto literário, o autor deve trabalhar com o que é provável e possível,
a fim de convencer o leitor de que a história que ele está acompanhando, apesar de ficcional, poderia ter ocorrido de verdade. Escolha um objeto artístico, filme, livro, novela, televisão, indique se ele é ou não verossímil. Escolha uma dessas daí e justifique a sua resposta. Aí é uma questão pessoal, vocês podem fazer. Beleza, pessoal? A gente já volta no Meet para fazer a correção, tá? Um beijo.